Bom, então continuando nossa aula de condições de equilíbrio de estruturas do livro Concreto Armado Eu Te Amo, nós temos esse modelo aqui, esse esquema, né? Aqui para vocês dar uma olhada. O exercício ele pede para a gente calcular os esforços na barra e adotar um peso próprio de 0,01 kN por metro centrado ao meio, tá? No caso, ele quer que a gente considere uma carga centrada aqui no meio de 0,01 kN, tá? Então vamos lá, o que acontece? Essa carga de 0,01 kN, para facilitar a gente pode converter em quilograma-força, tá? Eu já converti aqui em quilograma-força. Então, basicamente, nós vamos ter uma carga aqui, né? Nesse sentido aqui, ó, né? Como a estrutura, a gravidade puxa ela para baixo, a carga da estrutura está para baixo. Então, eu tenho uma carga aqui, eu posso considerar de 5 kg-força, né? 5 quilos, tá? Ou 0,05 kN que o livro pediu. Então, eu vou ter aqui 5 kg-força, tá? Então, o que a gente precisa saber? Quais são as três condições de equilíbrio de estrutura? Primeira, a somatória das forças em X deve ser igual a zero, tá? E as forças que estão em X nesse sentido, elas são positivas. A somatória das forças em Y, né? Elas devem ser igual a zero também, para que a estrutura esteja em equilíbrio. E a somatória do momento, em qualquer ponto, ela deve ser, ou melhor, o momento em qualquer ponto ele deve ser zero, tá? E o momento no sentido horário, ele é positivo. Então, veja bem, aqui eu tenho uma viga, certo? E tem algumas cargas, né, na horizontal e na vertical, atuando sobre essa viga, tá? E essa viga, ela está posicionada aqui, provavelmente em outra viga também, né? Pode estar engastada ou com algum outro tipo de vínculo de apoio, tá? Mas isso aí não é o caso. Acontece que, para que essa estrutura esteja estável, eu tenho que ter uma resistência aqui nesse sentido, né? E nesse sentido aqui também, né? Horizontal e vertical aqui nesse ponto, tá? Que é o ponto que a gente chama de ponto A. Então, aqui, ó, eu vou ter uma VA, uma força, né? Atuando em A para resistir a essas cargas que vêm na vertical. E essas cargas que estão atuando na horizontal, eu tenho também uma força atuando aqui, né? O livro colocou nesse sentido, né? Daqui para cá. Mas como eu não calculei ainda, obviamente que eu sei que, né, se eu tenho essas cargas vindo para cá, né, provavelmente a minha carga vai estar, a minha resistência tem que estar nesse sentido para combater essas forças aqui, tá? Mas se às vezes tem mais forças atuando na horizontal, né? Por exemplo, 3 forças na horizontal, 2 forças na horizontal no sentido oposto, eu não sei para onde vai estar essa setinha, mas eu posso colocar aqui para qualquer sentido, que eu não calculei ela ainda, tá? Então eu vou chamar ela de HA. E aqui também, nesse mesmo ponto, eu vou ter um momento, né? Eu vou ter um momento que eu posso chamar ele de MA, né? Devido a esses esforços, né? Então, essa força aqui, ela tende a girar a estrutura nesse sentido. Aqui, né? Por exemplo, se eu pegar essa força aqui, ela tende a girar a estrutura nesse sentido, né? Aqui tende a girar a estrutura nesse sentido. Então, é uma consideração que eu vou fazer, um cálculo que nós vamos fazer para descobrir esse momento aí também, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, considerar as forças em X, tá? Então eu posso considerar aqui HA é igual a 2, né? Que eu tenho uma força de 2 kilonewtons, quilograma-força, nesse sentido, se ela está aqui para lá é positivo, então eu tenho 2, tá? Quilograma-força. Aqui eu tenho uma força de 10 kg-força também, então eu tenho 10 kg-força, tá? Obviamente que eu tenho evidentemente que eu tenho a minha HA igual a 12 kg-força, tá? Quilograma-força, 10 mais 2, eu tenho 12, tá? Então eu descobri qual que é a minha força para resistir a esses esforços no sentido horizontal. Então a minha HA é igual a 12 kg-força, tá? Continuando,
eu tenho agora que calcular a minha força em Y, né? A somatória de força em Y. Então, que força que eu tenho em Y? Eu tenho essa de 10 e essa de 5, né? E essa de 35. Então, as forças que estão nesse sentido aqui, né? Para cima, elas são positivas. Então, aqui eu tenho 10, eu tenho menos 10, ela está para baixo, quilograma força. Aqui eu tenho menos 5 quilograma força. E aqui eu tenho 35 quilograma força, né? Aqui eu tenho uma força no sentido positivo, mais 35 quilograma força. Tá? Então, eu tenho que minha VA é igual a menos 20 quilograma força. Beleza? Continuando, então, para que a terceira condição seja satisfeita, né, o meu momento deve ser nulo. Tá? Então, o meu momento em A, ele é igual a 10. Eu vou começar da direita para a esquerda. Aqui eu tenho uma força de 10 kg força nesse ponto, né? Então, essa força tende a girar a minha estrutura. Você pode esquecer tudo que tem para cá. Vamos olhar só para essa força aqui, ó. Ela gira a estrutura nesse sentido, né? Então tá girando no sentido horário. E qual que é a distância do ponto, né? Ela está a 4 metros, ó, né? Ela está girando nesse sentido. Então eu tenho 10 vezes 4. Tá? Eu vou resumir aqui, eu não vou ficar colocando quilograma força não. Depois eu coloco lá no final. Essa força de 2 quilograma força, ela tende a girar a estrutura? Tende, porque ela não está posicionada nesse ponto, ela está a 3 metros, né, desse ponto. Então, se eu travo aqui a minha estrutura, né, por exemplo, se eu travo a minha estrutura e eu tenho essa força entrando aqui, ó, ela tende a girar nesse sentido, tá? Então, eu faço o seguinte, mais 2 vezes 3, tá? 2 kg vezes 3, que é a altura que ela está do meu ponto, certo? Continuando, eu tenho mais 10. Essa força aqui, ó, ela tende a girar a minha estrutura também, no mesmo sentido que essa força de 2, né? Vezes 1,5, que é a altura, vezes 1,5, tá? Eu tenho também mais 5, essa força de 5 aqui, ela está a uma distância de 2 metros, tá? Eu não coloquei aqui, mas a distância entre esse ponto e esse outro ponto aqui é 2 metros, tá? Então eu tenho 1,5 vezes 2, tá? Ela tende a girar o ponto C o ponto OMA nesse sentido. Menos 35, né? Essa força aqui de menos 35, agora ela tende a girar nesse sentido, né? O ponto em questão aqui, que é o ponto A. Então, se eu travo aqui no ponto A e aplico essa força nesse sentido, ela está girando para cá, certo? Então, eu tenho menos 35, né, quilos vezes 2 metros, que é a distância entre o ponto A e esse ponto aqui, que é o ponto C, tá? Então, eu tenho aqui o meu momento em A, 10 vezes 4, 40, 2 vezes 3, 6, mais 15, 10 vezes 1,5, 15, menos, ou melhor, mais 10, menos 70. Então, eu tenho aqui meu momento em A é igual a 1 kg força por metro, vezes metro. Beleza? Então, eu tenho uma conclusão que as forças de engastamento de encaixe, né, tem um momento fletor de 1 kg força por metro. Então, no ponto A da barra, né, o encaixe ele transmite um momento anti-horário, né, que ele tende a sentir no sentido contrário do relógio. Então, o ponto C está em equilíbrio, né, porque aí com uma resistência aqui de 1 kg força, eu consigo manter a minha estrutura em equilíbrio. Beleza?